Olá, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa leitura diária da Bíblia, o nosso clube, onde em 365 dias, um ano, nós vamos ter lido a Bíblia toda. Falta pouco. Hoje é o dia de número 277. Faltam menos de 100 dias aí, né? E vamos chegar lá com um propósito firme, com determinação, com força de vontade, claro. Às vezes, eu já falei para vocês, né? Não vamos depender da motivação, às vezes não estaremos tão motivados assim, mas com força de vontade, propósito firme e com a graça de Deus a gente chega lá, tá bom? Olha, hoje uma leitura um pouco extensa, porém dinâmica, tá? Não há muito para a gente ficar aqui comentando ou interpretando, o texto já está muito bem explicado e acaba que se torna um pouco repetitivo, porque já lemos sobre esses feitos, já entendemos que são sentenças pronunciadas a rei, a um povo que estava em pecado de idolatria, de abandono do Senhor, de quebra de pacto, enfim. Então, só vai mudando aqui como que eu posso falar? Os castigos, né? Então, o Senhor está ali com várias sentenças. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, para ver se as pessoas despertavam, né? Mas um período de apostasia muito grande, o povo se afastou realmente, né? Se apostatou da fé e nada do que era falado mexia com eles. Então, vamos à leitura, vamos orar. Qualquer coisa aqui eu comento ou vocês colocam aí nos comentários também se surgir alguma dúvida, tá bom? Senhor, obrigado por mais uma manhã que estamos aqui reunidos diante da Tua presença. Senhor, como é bom poder amanhecer, agradecer ao Senhor pelo dia. Já fiz a minha primeira oração, espero que os meus queridos irmãos também já tenham feito. E aqui nessa breve oração agradeço ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui reunidos todos os dias, conversando sobre a Sua palavra, recebendo a revelação, o entendimento. Deus, louvamos o Teu nome, o Senhor realmente é muito bom e preparou esse clube para nos fortalecer. Obrigado, Senhor. Fale conosco em mais uma leitura que com certeza vai agregar ao conhecimento que nós estamos adquirindo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos em frente, né? Bíblia na tela, Jeremias, capítulo 24, versículo 1. O Senhor me mostrou, e eis que 2 cestos de figos foram colocados perante o templo do Senhor. Então, já chegamos a uma leitura madura, ou leitores maduros, posso dizer assim. Nosso clube já chegou em uma fase que eu acredito que todos já têm maturidade e discernimento para entender o que é um texto poético, o que é um texto profético, o que é um texto literal, alegórico, uma hipérbole. E eu sempre vou dando um toque também. Mas eu já estou tranquilo que eu sei que vocês já estão atentos que quando aparecem, por exemplo, essas simbologias, essas figuras, vocês já sabem que tinham um sentido de carregar uma mensagem. E, no caso, uma mensagem simbólica, né? Como falamos do cinto de linho, como foi falado do vaso de barro na mão do oleiro, da garrafa de barro. E agora ele está falando aqui sobre 2 cestos de figos, né? Então, já olhe para esse texto entendendo. Bom, alguma metáfora vem aí, alguma simbologia vem aí, não passa disso, tá? O Senhor me mostrou, e eis que 2 cestos de figos foram colocados perante o templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou cativo Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá com os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. 1 cesto tinha muito bons, figos muito bons. 1 cesto tinha figos muito bons.
como os figos que são da primeira maturação. E o outro cesto tinha figos muito ruins, os quais não podiam ser comidos, pois eram muito ruins. Então disse-me o Senhor: O que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os bons figos, muito bons, e os ruins, muito ruins, e que não podem ser comidos, porque são muito ruins. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Então agora a interpretação do que foi essa visão. Um cesto com figos bons, muito bons, um cesto com figos ruins, muito ruins. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porque eu colocarei os meus olhos sobre eles para o bem, e eu os trarei novamente para esta terra. E eu os edificarei e não os destruirei, e eu os plantarei e não os removerei completamente. E eu lhes darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Porque eles retornarão a mim de todo o coração. E como os figos ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins, certamente assim diz o Senhor: Deste modo entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o restante de Jerusalém que restarem nesta terra, e aqueles que habitarem na terra do Egito. E eu os entregarei para serem removidos para todos os reinos da terra, para que sofram e sejam uma desonra, e um provérbio, um insulto e uma maldição em todos os lugares para onde eu os levarei. E eu enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que eu lhes dei e a seus pais. Então, uma simbologia anunciando que a destruição viria, mas um povo seria preservado, né? Chamado aqui de remanescentes, né? Uma parte iria sobrar e uma parte boa. Essa parte retornaria e o Senhor daria a eles um novo coração. Jeremias 25. A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o qual Jeremias, o profeta, falou para todo o povo de Judá e para todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o 13º ano de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, até este dia, período de 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo até mim, e eu tenho falado para vós, madrugando e falando, porém vós não tens escutado. Bom, só um minutinho. Veja, nós estamos em uma leitura diária, sequencial. Dá uma sensação de que é repetitivo, é cansativo, todo dia a mesma coisa. Não, mas nós estamos falando aqui de um período de 23 anos. Por exemplo, vamos olhar para o mundo. Veja, eu me lembro que quando criança, eu ouvi falar de guerras, mas era mais raro e espaçado. Eu ouvi falar de tsunami, mas bem espaçado. Terremotos, a cada 5 anos, mais ou menos, sabe? 4, 5 anos, ou um terremoto. Agora, todo ano tem esses efeitos naturais. Às vezes, num espaço muito curto, às vezes todo mês, às vezes 2 meses. Guerras. Mal terminou, que ainda não terminou, a guerra da Ucrânia e a Rússia, já se levanta uma outra. Pandemia, mal estão resolvidos os efeitos da pandemia, já vem outras coisas, né? Então, em um período de tantos anos, alguns anúncios estão sendo dados ao mundo. São sinais de certeza da volta de Cristo, tá? Sinais de certeza. Não são sinais de que já é amanhã.
Não, calma, né? São sinais de certeza. Então, o que acontecia no passado, ou o que aconteceu no passado, é semelhante. Jeremias vem e faz um anúncio. Depois de um tempo, faz outro anúncio. Depois de outro tempo, vai fazendo. E aí vai se estreitando, vai chegando a hora. Os anúncios, os efeitos vão se aumentando até que aconteça. É o que a Bíblia chama de dores de parto, tanto no Velho Testamento como no Novo. Nós já lemos aqui, né, Jeremias falando, olha, será como uma mulher que sente dores de parto. E nós já vimos também no Novo Testamento falando que será o princípio das dores, como dores de parto. Eu pude presenciar aqui, a minha esposa, ela teve um ateu de parto normal, e eu pude presenciar como foi. Os pródomos, que são as primeiras dores, as primeiras contrações, que ainda não são consideradas, né, as contrações fortes, eles chamam de pródomos, começaram domingo, 8h25 da noite. Eu nunca vou esquecer, né? Tudo o que aconteceu marcou muito a nossa vida. Eu estava realizando o culto domingo na igreja, acabou o culto das 18 horas, fiquei ali conversando com os meus irmãos. No final do culto, a Cris saiu, foi um pouquinho lá pro fundo. Aí, tudo bem, me despedi, fechei a igreja, cheguei lá, ela estava com um sorriso no rosto, muito feliz. Falei, o que foi, amor? Falou, eu senti, a primeira dor. Sorrindo. Eu senti. Falei, sério? Falei, então, é um alerta, né? Pode ser nessa madrugada, pode ser amanhã de manhã. Falei, como foi? Ela explicou como foi. Falei, então, realmente, né? Ela sorrindo. Aí deu tempo da gente ainda ir comprar um espetinho, um lanchinho, alguma coisa, né? Leve, né? Porque a orientação é que pode comer. Quando eu estava aguardando ficar pronto, a dor começou a diminuir o espaço e aumentar. Então ela tinha, no meio do caminho, sentiu, eu vi que ela, mas ela ainda sorria. Vai vir. Daqui a pouco, ela começou a sentir dores mais fortes. E eu ainda sorri. Falei, poxa, que bacana. Aí ela olhou para mim e falou assim, não ri mais não, porque agora tá sério. Falou, não amor, não ri mais não, porque agora... Porque talvez iria irritá-la, né? Por isso que ela falou, não ri mais não. E aí, a cada 10 minutos, forte. Daqui a pouco, a cada 5 minutos, mais forte ainda. Falei, bom, agora a gente vai ter que preparar as coisas, tal, isso, aquilo, vamos lá. Até que a bolsa rompeu e a gente teve que ir. E aí chegou o momento expulsivo, né? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que vai ser dessa forma. O princípio das dores é como se fosse os pródomos das mulheres. E aí vai aumentando as contrações, até que chegue o momento. Eu posso falar para vocês, analisando os textos bíblicos, que o mundo já está sentindo as contrações. Já está sentindo. Eu acredito que o expulsivo, a vinda, está bem próximo. Está bem próximo. É só um alerta, né? Então, entendam que a leitura de Jeremias e dos profetas antigos é dessa forma. Né? Não foi... Um dia ele anunciou, olha, eu vi, o Senhor me mostrou 2 cestos de figos. Aí no outro dia, o Senhor me mostrou através de uma simbologia com o vaso de barro, isso. Não, foi assim, foi... Né? Desculpa. 23 anos, ele disse aqui, ó. Eu tenho falado, porém vós não tendes escutado. Versículo 4. E o Senhor vos enviou todos os servos, os profetas, madrugando e os enviando, porém vós não escutastes, nem inclinastes o vosso ouvido para ouvir. Eles disseram, convertei-vos de seu mau caminho e do mal de vossos feitos, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, para sempre e sempre.
E não andeis após outros deuses para os servir e para os adorar. E não me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, e eu não vos farei mal. Contudo, vós não me escutastes, diz o Senhor, mas provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque vós não ouvistes minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, e contra os habitantes, e contra todas as nações ao redor, e as destruirei completamente, e as farei um assombro e um assobio, e desolações perpétuas. Além disso, eu lhes tomarei a voz de regozijo, e a voz de júbilo, e a voz do noivo, e a voz da noiva, o som das pedras de moinho e a luz da vela. E esta terra inteira será uma desolação e um assombro. E essas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Já ouvimos, né, esse prenúncio, né? Já sabemos disso. Já lemos em Isaías. E acontecerá que, quando os 70 anos forem completados, que eu punirei o rei de Babilônia. E aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade, e a terra dos caldeus, e a farei desolações perpétuas. E eu trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que eu tenho pronunciado contra ela, e tudo o que está escrito neste livro que Jeremias profetizou contra todas as nações, pois também deles se servirão muitas nações e grandes reis, e eu os recompensarei conforme seus feitos e conforme as obras das suas próprias mãos. Porque assim me diz o Senhor Deus de Israel: pega da minha mão a taça do vinho da ira, e darás de beber a todas as nações a quem eu te enviar. Elas beberão e serão abaladas, enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei entre eles. Então tomei eu a taça da mão do Senhor, e fiz todas as nações beberem a quem o Senhor tinha enviado a mim, a saber, Jerusalém e as cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazê-los uma desolação, um assombro, um assovio e uma maldição, como é neste dia. A Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a todo o povo misto, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, Edom, a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, Dedã, e a Temã, e a Bus, e a todos que estão nos mais remotos lugares, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zin, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, distantes e próximos, um com o outro, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá após eles. Portanto, tu lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não levantai mais, por causa da espada que eu enviarei entre vós. E será que, se eles se recusarem a pegar a taça de tua mão para beber, então tu lhe dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, vós certamente bebereis. Porque eis que eu começo a trazer o mal sobre a cidade que é chamada pelo meu nome, e deverias estar completamente impunes? Vós não estareis impunes, pois espada sobre todos os habitantes da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, profetiza contra eles todas essas palavras e diz-lhes: o Senhor irá rugir desde o alto e pronunciará a sua voz desde sua santa habitação. Ele irá poderosamente rugir sobre a sua habitação. Ele dará um brado como aqueles que pisam uvas contra todos os habitantes da terra. Um barulho chegará até os confins da terra, pois o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Ele debaterá com toda a carne. Ele dará àqueles que são perversos a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sairá de nação para nação, e um grande furacão será levantado desde as fronteiras da terra.
E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Eles não serão lamentados, nem reunidos, nem enterrados, eles serão estercos sobre o chão. Gemei, vós, pastores, e chorai, e revolvei-vos nas cinzas, vós, principais do rebanho, pois os dias de vossa matança e de vossas dispersões estão acabados, e vós caireis como um vaso precioso, e os pastores não terão caminho para fugir, nem os principais do rebanho para escapar. Uma voz de grito dos pastores e um gemido dos principais do rebanho será ouvida, pois o Senhor destruiu o pasto deles, e as pacíficas habitações estão derrubadas por causa da violenta ira do Senhor. Ele abandonou o seu abrigo como o leão, porque a sua terra está desolada por causa da ferocidade do opressor e por causa da sua violenta ira. Vamos para o capítulo 26. No início do reinado de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, permanece no átrio da casa do Senhor e fala para todas as cidades de Judá que chegam para adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu ordenar que lhes digas. Não retires uma palavra. Se acontecer deles ouvirem e voltar cada homem do seu mau caminho, que eu possa arrepender-me do mal que eu planejo trazer sobre eles por causa da maldade dos seus feitos. E tu lhes dirás: Assim diz o Senhor, se vós não me escutardes para andar na minha lei, que eu tenho colocado perante vós, para ouvir as palavras dos meus servos, os profetas, a quem eu vos enviei, tanto madrugando quanto os enviando, porém vós não escutastes. Então eu farei esta casa como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Siló, vocês já sabem, acredito que vocês se recordem, né? Siló foi o lugar da primeira habitação do tabernáculo, da arca, depois que o povo conquistou a terra prometida, e esse lugar foi atacado pelos midianitas, né? Foi totalmente destruído. Versículo 7. Assim, os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. Então sucedeu que, quando Jeremias terminou de falar tudo o que o Senhor lhe ordenara falar para todo o povo, os sacerdotes e os profetas e todo o povo o agarraram, dizendo: Tu certamente morrerás. Imagina, Jeremias vai lá na igreja, né, trazendo para os dias de hoje, e fala na igreja: olha, assim como o tabernáculo foi destruído, aqui também vai ser. Esse templo aqui, ó, tudo vai ser acabado, vai ser destruído. O Senhor está contra vocês. O que os pastores, os obreiros, os presbíteros, os diáconos, o que o povo da igreja faria com esse homem? Né? Claro, aqueles que não estiverem atentos que realmente ali era um homem de Deus falando. Bom, ele falou isso, pegaram ele e falaram: olha, certamente você vai morrer. Versículo 9. Porque tu profetizaste no nome do Senhor, dizendo: esta casa será como Siló, e esta será uma cidade isolada sem habitante. E todo o povo estava reunido contra Jeremias na casa do Senhor. Quando os príncipes de Judá ouviram estas coisas, subiram da casa do rei para a casa do Senhor e assentaram-se na entrada do portão novo da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas para os principais e para todo o povo, dizendo: este homem é digno de morte, pois ele profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Então Jeremias falou para todos os príncipes e para todo o povo, dizendo: o Senhor enviou-me para profetizar contra esta casa e contra essa cidade todas as palavras que vós ouvistes. Portanto, agora emendai vossos caminhos e vossos feitos, e obedecei a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Você vê, Jeremias não temeu, né? Não temeu, falou: o que eu estou falando é o que Deus mandou falar. Quanto a mim, eis que eu estou em vossa mão. Fazei comigo como parecer bem, e a vós satisfazer. Porém sabei com certeza que, se me matardes, trarei certamente sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre seus habitantes, porque certamente o Senhor me enviou até vós para falar todas essas palavras aos vossos ouvidos. Então disseram os príncipes e todo o povo para os sacerdotes e para os profetas:
Este homem não é digno de morte, pois ele nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então levantaram-se alguns dos anciãos da terra e falaram para toda a assembleia do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou para todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como um campo, e Jerusalém tornar-se-á em montões, e o monte desta casa como os lugares altos de uma floresta. Ezequias, rei de Judá, e todo Judá, de algum modo o matou? Não temeu ele o Senhor e suplicou ao Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que tinha pronunciado contra eles? Assim nós poderíamos obter grande mal contra as nossas almas. Quer dizer, eles se lembraram que antes de Jeremias, um outro profeta já tinha pronunciado um mal e não mataram aquele profeta. Pelo contrário, se arrependeram e tal. Então, assim poderíamos nos arrepender. Versículo 20. E também houve um homem que profetizou no nome do Senhor, Urias, o filho de Semaías, de Quiriate Jeraim, que profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E quando o rei Jeoaquim, com todos os seus homens poderosos e todos os príncipes, ouviram as suas palavras, o rei procurou matá-lo. Mas quando Urias ouviu isto, temeu e fugiu e foi para o Egito. E o rei Jeoaquim enviou homens ao Egito, a saber, Ionatã, filho de Aquibor, e alguns homens com ele ao Egito. E eles tiraram Urias do Egito e trouxeram para o rei Jeoaquim, que o matou com a espada e lançou o seu corpo nas sepulturas do povo comum. Todavia, a mão de Aicão, filho de Safã, esteve com Jeremias, para que não o entregassem na mão do povo para matá-lo. Então, alguns exemplos foram lembrados, né? E o capítulo termina dessa forma, porém, a gente vai ver aqui em continuidade. No início do reinado de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, faze para ti atilhos e jugos, e coloque-os sobre o teu pescoço. Pense aí em um caibro de madeira, um cabo de vassoura, né? Vai ficar mais fácil. Pense em um cabo de vassoura, porém de uma forma mais grossa, como era um jugo, né? Que ligava a carroça até o animal, né? Faz, Jeremias, faça atilhos e jugos e coloque sobre o teu pescoço. E envie-os para o rei de Edom, e para o rei de Moabe, e para o rei dos Amonitas, e para o rei de Tiro, e para o rei de Sidom, por meio da mão de mensageiros que chegam a Jerusalém, até Zedequias, rei de Judá. E ordena-lhes que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel. Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre o chão, por meu grande poder e por meu braço estendido, e a tenho dado a quem me parecer adequado. E agora eu dei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, e também lhe dei todos os animais para o servirem, e todas as nações lhe servirão. E o seu filho, lhe servirão, e ao seu filho, e ao filho de seu filho, até que venha o tempo de sua terra, que sabemos que seria 70 anos. E então muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que a nação e o reino que não vier a servir a Nabucodonosor, o rei de Babilônia, e que não colocarem seus pescoços sob o jugo do rei de Babilônia, esta nação eu punirei, diz o Senhor, com a espada, e com a fome, e com a peste, até eu os ter consumido pela sua mão. Então, nessa profecia simbólica e até alegórica, né? Porque Jeremias coloca no seu pescoço atilhos e junco, né? Aquela madeira, né? Uma corda, como se ele fosse um animal dominado por alguém, tá? Então, assim diz o Senhor: vocês serão dominados pela Babilônia. Vai vendo. Versículo 9. Portanto,
Não escuteis a vossos profetas, nem a vossos adivinhadores, nem a vossos sonhadores, nem a vossos encantadores, nem a vossos feiticeiros, os quais vos falam dizendo, vós não servireis o rei de Babilônia. Não adianta vocês ficarem ouvindo esses falsos profetas, adivinhadores, sonhadores, encantadores, feiticeiros, não adianta. Porque ele vos profetiza uma mentira para retirar-vos da vossa terra, e eu vos lançarei dela e perecereis. Porém as nações que trouxerem seus pescoços sob o jugo do rei de Babilônia e o servirem, estas deixarei permanecer na sua própria terra, assim diz o Senhor. E eles a cultivarão e nela habitarão. Então, aqueles que se submeterem ao rei de Babilônia, essas até que vão viver. Eu também falei a Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo, trazei vossos pescoços sob o jugo do rei de Babilônia e servi-o e a seu povo e vivereis. Porque morrereis tu e teu povo pela espada, pela fome, pela peste, como o Senhor falou contra a nação que não servir ao rei de Babilônia? Portanto, não escuteis as palavras dos profetas que vos falam dizendo, vós não servireis ao rei de Babilônia, pois eles vos profetizam uma mentira. Porque eu não lhes enviei, diz o Senhor. Contudo, ele está afirmando, porque eu não lhes enviei, diz o Senhor. Contudo, eles profetizam uma mentira em meu nome, para que eu vos afugente e para que vós venhais a perecer, vós e os profetas que profetizam para vós. Também eu falei para os sacerdotes e para todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não escuteis as palavras de vossos profetas que profetizam para vós, dizendo, eis que os vasos da casa do Senhor agora cedo serão trazidos novamente de Babilônia, porque eles vos profetizam mentira. Não os escuteis, servi ao rei de Babilônia e vivei. Por que razão deveria esta cidade ser devastada? Porém, se eles são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, deixe-os agora fazer intercessão ao Senhor dos Exércitos para que os vasos que são deixados na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas e a respeito do mar e a respeito das bases e a respeito do restante dos vasos que restam nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não tomou quando ele levou cativos de Jerusalém para a Babilônia, a Jeconias, o filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os nobres de Judá e Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, a respeito dos vasos que restam dentro da casa do Senhor e dentro da casa do rei de Judá e de Jerusalém. Eles serão carregados para a Babilônia, e lá eles estarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então eu os trarei para cima e restituí-los-ei para este lugar. Vamos concluir aqui no 28. E isto aconteceu no mesmo ano. Ele falou sobre isso, isso aconteceu no mesmo ano. No início do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano e no 5º mês de Ananias, o filho de Azur, o profeta que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes de todo o povo, dizendo, olha só o que aconteceu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos trarei novamente para este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou deste lugar para carregando-os para a Babilônia. Então veja, entenda. Isso aqui não é Jeremias que falou. E aconteceu isso no mesmo ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano e no 5º mês, que Ananias, o filho de Azur, o profeta que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes de todo o povo. Então Ananias vem e quebra a profecia de Jeremias. Ele tenta invalidar a profecia de Jeremias, dizendo que dentro de 2 anos ele traria novamente aquilo que o rei de Babilônia tinha já saqueado, levado em outros tempos. Versículo 4. E eu trarei novamente para este lugar Jeconias, o filho de Jeoiaquim, rei de Judá, com todos os cativos de Judá que entraram em Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então, o profeta Jeremias disse para o profeta Ananias,
na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, o profeta Jeremias: Amém. Assim faça o Senhor. O Senhor cumpra as tuas palavras que profetizastes e torne a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os que foram levados cativos desde Babilônia até este lugar. Porém, ouve esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Jeremias falou: Tá bom, Ananias. Amém. Que o Senhor faça isso aí que você está falando. Você não está falando? Mas agora deixa eu falar aqui também. Versículo 8. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas regiões e contra grandes reinos sobre guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando a palavra do profeta se cumprir, então será o profeta conhecido que o Senhor verdadeiramente o enviou. Então veja, Ananias, eu não fui o primeiro profeta a pronunciar ou profetizar que haveria guerra, mal, isso e aquilo. Tudo bem. E o profeta que profetiza paz, ele vai ficar conhecido como um profeta se realmente o que ele profetizou acontecer. Versículo 10. Então Ananias, o profeta, tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Olha que ousadia. E Ananias falou na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, dentro de 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias tomou o seu caminho. Então Ananias foi e ainda quebrou a profecia simbólica. Jeremias estava andando com um jugo no pescoço para mostrar para as pessoas: olha, vocês serão escravos de Babilônia. Ananias vai e fala: não vai ser nada disso, ainda quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias. Versículo 12. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, tu quebraste os jugos de madeira, mas tu lhes farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para que elas possam servir Nabucodonosor, rei de Babilônia, e elas os servirão, e eu também lhes dei os animais do campo. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou. Por que tu fazes esse povo confiar em uma mentira? Portanto, assim diz o Senhor: eis que te expulsarei da face da terra. Este ano tu morrerás, porque ensinastes rebelião contra o Senhor. Assim, o profeta Ananias morreu no mesmo ano, no 7º mês. Ah, Senhor, se tu ainda fizestes essas coisas com os falsos profetas, né? Pena. Enfim, o Senhor sabe o que faz, né? Mas se não fosse as misericórdias do Senhor, né? Que ousadia desse falso profeta. Mas o Senhor falou: não vai ter jeito não, você quebrou um jugo de madeira, né? Mas o que eu vou colocar é jugo de ferro. Gente, vamos dar uma pausa na leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Tchau, tchau.